Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Amanda Elizabeth e eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR de Pato Branco. Hoje iremos dar continuação ao nosso conjunto de vídeos sobre frações. Bom, e nessa videoaula 2, vamos ver a solução do desafio que eu deixei para vocês na aula anterior. Vamos ver frações como operador e frações como quociente. Vamos começar relembrando o desafio. Ao chegar em casa, Mari vê na cozinha uma jarra de suco e uma torta redonda partida em 8 fatias iguais. Com uma jarra de suco podem ser cheios 6 copos. Como Mari estava faminta, comeu metade da torta e bebeu 2 copos de suco. Qual a fração de torta e de suco que Mari ingeriu? Vamos começar vendo a fração do suco que a Mari ingeriu. Sabemos que com uma jarra de suco podem ser cheios 6 copos. Então, a fração que representa a jarra de suco cheia, ela é a fração 6/6. Como você pode ver aqui na apresentação, os 6 copinhos representados. Como Mari ingeriu 2 copos dos 6, então ela consumiu 2 em 6, ou seja, 2/6. Agora vamos ver sobre a fração de torta que a Mari ingeriu. Uma torta inteira, ela está dividida em 8 fatias. Então, a fração que representa essa torta, o inteiro, é 8/8, ou seja, 8/8, porque tem 8 fatias no total. Como Mari ingeriu metade, e a gente sabe que a metade de 8 é 4, como a gente pode ver na representação, então ela consumiu 4 fatias de 8 disponíveis. Pode ver aqui na representação também, o que está em rosa mais claro é a parte que a Mari ingeriu da nossa torta, né? Então, a fração 1/2, ela comeu a metade, ou seja, 4/8 ou 4/8. Você percebeu que a fração 4/8 representa a mesma quantia que 1/2? Você sabe o porquê? Vai pensando um pouco e vamos ver mais uma situação. Francisca tem uma dúzia de maçãs e vai usar 2/3 dela para fazer 2 tortas. Quantas maçãs Francisca vai usar? Bom, nessa cesta, a dona Francisca está comentando com a gente que há 12 maçãs e ela vai utilizar 2/3 delas para fazer as tortas. Então vamos lá, representando aqui, nós temos as nossas 12 maçãs. A fração de maçãs que a dona Francisca tem é representada pela fração que está ali, né? 12/12, ou 12/12 avos. Como a Francisca vai precisar de 2/3 dessas maçãs, o que a gente precisa fazer? Vamos dividir o nosso total de maçãs em 3 grupos iguais de maçãs, cada uma contendo 4 maçãs. Perceba que a gente precisa de 2 partes dessas 3 que foram divididas. Então, a gente vai precisar dessas partes que estão apontadas com a flecha. A gente vai precisar de 2 partes, dessas aqui, e dessa de baixo também, das 3 disponíveis. Então, quantas maçãs a dona Francisca vai utilizar? Ela vai utilizar 8 em 12. 8 maçãs de 12. Ou também 2/3. Quando você está procurando uma certa parte de um todo, primeiro você precisa dividi-lo em partes iguais, então selecionar a parte que você procura, que nem fizemos nos casos da dona Francisca. Perceba que a gente precisava de 2 partes de 3. A gente primeiro dividiu a nossa cesta de maçã em 3 partes iguais e pegou 2 partes dessas que a gente estava procurando para dona Francisca fazer as suas tortas. Bom, vamos ver esse outro caso. Em uma maratona, somente 15 pessoas completaram todo o percurso. E esse número equivale a 3/4 do número de pessoas que iniciaram essa maratona, ou seja, do número total de pessoas que começaram ela. Então, quantas pessoas haviam iniciado essa maratona? Veja que 3/4 do grupo
são 15 pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Que nem eu comentei antes. Vamos primeiro dividir esse grupo em quatro partes iguais. Sabemos que 3 dessas partes possuem 15 pessoas ao todo, certo? Então, a gente sabe que se cada uma dessas 3 partes tem a mesma quantia de pessoas e ao todo temos 15, a gente divide as 15 pessoas pelas 3 partes possíveis. O que nos resulta que cada parte possui 5 pessoas. Então, o número de pessoas que não concluiu essa maratona foi 1/4 do total. É o que faltava para preencher o nosso inteiro, certo? Então, se cada parte há 5 pessoas, então 5 pessoas não concluíram essa maratona. O que nos leva à nossa solução, né? Que o número de pessoas que iniciou a maratona é os concluintes somados com os não concluintes. Temos 15 pessoas que concluíram a maratona e 5 pessoas que não concluíram. Ou seja, 20 pessoas iniciaram essa maratona. Perceba também que estamos somando partes iguais ali. Logo, cada parte é exatamente igual e ao juntarmos essas partes, obtemos o nosso todo inteiro. O que vimos nessa aula? Quando fração tem a ideia de quociente, ela indica uma divisão do numerador pelo denominador e o resultado dessa operação, né? Existem frações que representam a mesma quantidade de um todo. As frações são utilizadas também para representar quantidades, seja de grandezas discretas ou de grandezas contínuas. E para finalizar, vou deixar um desafio para vocês. Você lembra das 2 tortas que a Francisca fez de maçã? Que ela utilizou aquelas 8 maçãs, lembra? Então, ela convidou seus 5 amigos para uma reunião e serviu essas tortas. E apresentou uma condição. Cada um, inclusive ela, recebe a mesma quantia de torta. Então, quantas partes da torta cada um dos participantes da reunião recebeu? Essa foi boa, hein? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada e fiquem bem.